Gaio, tudo bom, Gaio? Gaio, vamos dar uma conversadinha, Gaio, sobre Novembro Azul, já que a gente é um similar que a gente já tem com as mulheres, que dá muito certo, né? Porém, Claro. aqui no Rio Grande do Sul, é um pouquinho mais forte esse tema do ponto de vista do preconceito. E aí, Gaio, uma provocação, assim, me parece, assim, de uma forma, assim, bem geral, que existe uma contradição ali entre o imaginário, né, e o real. E o real que brinca com a pulsão de morte, né? Então, Gaio, do ponto de vista psicanalítico, Gaio, vamos discorrer um pouquinho sobre essas variáveis do ponto de vista do preconceito, que me coloca muitas vezes em risco do ponto de vista da própria existência, da própria saúde, né? Claro, não, eu acho que a tua abordagem, né, aquele abraço e o nosso carinho para os nossos telespectadores, né, porque esta pauta é importante não só no Novembro Azul, que ele é um mês afirmativo da saúde masculina em relação à prevenção do câncer de próstata, né, e eu acho que tu trouxeste, assim, o que é nuclear para a psicanálise, para a gente, acho que a gente não corre o risco de falar bobagem. Isso até eu abordei na coluna, que vai ficar para o pessoal ler, né, aprofundar, que o machismo, o preconceito, ele dá as mãos, sim, para a pulsão de morte. Por quê? Porque existe a estatística de que o exame, tanto de toque quanto o PSA, eles são preventivos e ajudam a prevenir 90% das mortes, né? Isso tem estatística, tem pesquisa, né? Chiquinha, tu não te preocupa com isso. Então, eu acho que isso aí está muito ligado à cultura, ao patriarcado, e o medo que o homem tem de sair deste lugar de o ativo. E aí, o que tu pontuaste do imaginário, acho que nos remete àquilo que Lacan nos fala, que atividade e passividade, existe um imaginário de relacionar ativo com masculino e passivo com feminino. Isso é uma falta de conhecimento de que o circuito pulsional envolve tudo, né? O tocar, ser tocado, olhar, ser olhado, se fazer olhar, se fazer tocado. Isso é próprio do humano. A criança faz naturalmente isso no seu processo de constituição como sujeito. Então, acho que essa é uma grande contribuição, eu diria, da psicanálise lacaniana para desarticular preconceitos. E a gente parar para pensar que as estatísticas não nos enganam, né? Porque, assim, 77%, segundo a Datafolha, eu acho que a pesquisa é essa, né, se eu não me engano, né? Tem preocupação com isso, tem preconceito e não fazem o exame, né? Que é indicado tanto PSA quanto de toque para homens a partir de 45 anos, né? Agora, felizmente, os machos de verdade estão nos 32% que não se sentem com a sua masculinidade atingida. E teve uma pesquisa um pouco mais recente, que também é da Datafolha, que 21% acha que não é coisa de macho. E 38% faz uma desmentida, uma negativa, acha que não é preciso fazer este exame. Então, são essas questões que estão em jogo, né? E a vida e a morte, né, se degladiando. Duas questões, então, Gaio. Deixa eu colocar uma observação, porque agora eu não vou lembrar, infelizmente, às vezes essas coisas passam, né? De um artigo em que ele colocava a efetividade do toque em relação ao PSA. O toque é mais efetivo do que o PSA. O PSA tem uma curva de distorção bem grande. Então, inclusive, para ressaltar a importância de algo simples que pode ser feito, né? E aí a questão em sequência, Gaio, é a seguinte, porque se a gente pensar do ponto de vista da sexualidade, da afetividade, vai sempre existir um ambiente para que isso surja. Quando a gente está falando de um exame de rotina, a gente está falando numa relação de saúde, numa relação com profissionais, me parece assim, é um certo exagero, e aí da onde vem esse exagero de colocar exatamente essa relação do afetivo, essa relação da sexualidade, num evento que seria como tomar uma injeção? Se a gente for analisar claro, pela lógica seria um exame como qualquer outro, né? Que as mulheres fazem com muito mais tranquilidade, né? Os seus exames ginecológicos, né? Aí por trás tem muita coisa que, claro, na singularidade dá para pensar. Qual é o teu medo de chegar lá no médico e ser tocado, né? Será que é um medo de ter um prazer? E mesmo se houvesse prazer,
qual é o problema, né? Porque é uma região sensível mesmo, é o ponto G do homem, né? Mas, na verdade, não basta tu pensar só na questão do real do corpo, né? A sexualidade não se dá só por essa questão corporal, genital, ela tem toda a ver com o imaginário, com o afeto, com aquele lugar de objeto, causa do desejo que tu colocas o outro. E, sobremaneira, vamos ser mais ainda escandalosos aqui para quem nunca ouviu isso. Um homem heterossexual pode se relacionar passivamente com a sua companheira e se deixar ser tocado e sem problema nenhum de se sentir menos homem por causa disso, né? Eu estou te falando porque eu conheço muitos casos que não têm essa preocupação, né? Porque aí o teu corpo todo é erógeno, é passível de gozo, né? A escolha, a orientação sexual é de outra ordem. Se tu não tem grilo com a tua orientação, tu vai ter prazer com teu parceiro, com a tua parceira, sem problemas, né? E aí, Gaio, do ponto de vista ético, sempre me passa algo que me vem, que é a redução, né? Então, eu coloco toda a minha integridade como sujeito, toda a minha sexualidade no ânus. É o ânus que define, e o ânus, e aí vamos colocar isso numa situação protocolar, numa situação, então, e o que mais fica terrível nessa brincadeira é que nesse imaginário a gente coloca pessoas em risco. Existem pessoas que acabam tendo problema sério exatamente por não transpor essa barreira, né? Então tem aí sim um grito que precisa ser colocado de forma veemente, né? Eu acho que isso, claro, puxando brasa para o nosso assado, isso é uma demanda para análise, né? É para terapia de casal, para que haja uma conversa. E nisso que a gente está colocando, a gente fala em tom aparentemente irônico, mas não é, porque evidentemente, Alexandre, deve ter sofrimento psíquico relacionado, cada um na sua singularidade, né? Isso precisa ser trabalhado, porque vamos pensar que o lógico é que eu me proponha a fazer qualquer exame, qualquer procedimento, quando o valor vida, quando a pulsão de vida é maior. Claro, vamos gerar um pouquinho mais, né? É uma tendência do masculino não ir a médico também, não é só nesse caso, tá? Eu conheço muito aquele perfil antigo de não vão, não fazem exame, não, nenhum. E agora esse é eleito como o mais tabu de todos, né? Esse tem uma carga de tabu do patriarcado, do machismo enorme, por causa de todas essas questões imaginárias, né? Gaio, já que a gente aproveitou, tu tocou nessa questão assim na psicanálise e aonde ela pode contribuir, deixa eu te passar uma situação e eu gostaria que tu discorresse, porque me parece que tem uma cultura aí que ela já vem de longe, né? Eu lembro de uma discussão em Meninos que eles estavam discutindo sobre papéis numa sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, né? A velha história do ativo e passivo, que na prática isso é muito mais mito do que efetivamente algo que exista, né? Então, e aí eu ponderei com eles o seguinte, eu disse, olha, pessoal, a abordagem entre uma relação entre pessoas do mesmo sexo não passa por papéis, ela passa pela troca de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Isso tem um conceito que a gente define como homossexualidade, ponto. Então, o choque foi tão grande, tão grande do ponto de vista assim, olha, então, sim, então, é uma relação homossexual, ponto. É disso, né? Então, e como isso tem essa abordagem masculina, que, na verdade, ela, de uma certa forma, também, ela tenta eliminar, inclusive, o teu desejo sobre isso, né? Ela, inclusive, tenta ranquear isso. Claro. Isso é tenebroso, né? E não é só isso, né? Vamos pensar que o Freud dizia que todas as relações, independentes de serem homo ou não, que as relações entre dois homens sempre são relações homossexuais, não necessariamente homoeróticas. E tem uma coisa que é cultural, que já vem desde a Grécia, o Foucault traz isso, né? Essa coisa de o mais sábio, o mais velho, sempre tinha que ser o ativo, e os mancebos, os passivos. Eu vou citar um amigo que eu gosto muito, que é um brilhante ator e diretor de teatro, que é muito polêmico, né, que é o Renato Del Campão. O Renato sempre dizia isso, mas por que acham humilhante ser passivo, né? É um culto de que é humilhante, que o ativo é o que está por cima, literalmente ou não, né? O que é uma grande bobagem e que é uma coisa
que é do patriarcado, né? Há uma certa parcimônia em relação ao homossexual ativo, né? Há uma tolerância, sempre houve uma tolerância maior, como se só o outro fosse homo, né? Uma atribuição de poder, né? Nessa tua fala é isso, Claro. né? Uma de poder, né? Então eu faço um ranqueamento disso, né? Exatamente. Eu acho, Alexandre, que eu acho que a gente trouxe esta questão, e ela é bem importante, porque o nosso papel aqui é esse, né? É a gente trazer o quanto a psicanálise pode contribuir na desarticulação de preconceitos e na edificação de uma sociedade mais livre com a sua sexualidade e, portanto, mais feliz, sem preconceitos, né? Porque o preconceito também existe por causa dessa questão do toque, até na própria relação heterossexual, né? Existe também, porque o toque pode ser feito em qualquer combinação. Né? E também a possibilidade de que talvez possa usufruir melhor na própria relação com a sua parceira, né? Desde que isso... Claro, com certeza. E que não se coloque em risco do ponto de vista de saúde, né? Isso é fundamental para a gente. Bom, isso é fundamental, né? Pelo menos neste departamento que se trabalhe isso, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que o nosso recado é esse do Café com Análise, né? E nós estamos, nós que trabalhamos com comportamento humano, estamos sempre dispostos ao debate. Tu também, como educador, traz uma grande contribuição, né? O teu lugar de transpsicanalista, que eu sempre digo, por, né, estudar, te interessar e aproveitar as coisas que tu vem aprendendo, estudando no trabalho de educador, é muito bom. Acho que a sociedade toda, todas as áreas deveriam beber algumas coisas, sim, da psicanálise. Então, aquele abraço.